Olá! Hoje nós vamos refletir sobre algo que acontece praticamente na vida de todo ser humano. O que seria isso? Trata-se do fenômeno da educação. Todos devem ser educados, ou todos deveriam ser educados. O que é educação? O que é esse processo de endoculturação do sujeito? O que é este processo formativo que, a partir da segunda metade do século XX, tendeu a ser universal, a atingir todas as pessoas, desde a infância e até a idade adulta? Ou pelo menos deveria ser assim. O que é educação? Educação é a mesma coisa hoje, ou no século passado, ou há 300 anos atrás? Sim ou não? Claro que não. Educação foi algo que tomou forma distinta no tempo e no espaço. Por exemplo, a educação agora do terceiro milênio não é a mesma do século XIX, também não é a do século XVIII e muito menos a do século XV. Se considerarmos a diferença espacial, por exemplo, de país para país, educação foi algo diverso. Educação variou até mesmo em relação às classes sociais. O que significa a palavra educação? O que significa a palavra educar? Bem, segundo as pesquisas etimológicas, a palavra educação vem do latim educere, ou então do latim educare, significando a noção de alimentar, nutrir, de fazer desenvolver, de fazer sair de um estado para outro. Ou seja, a noção de educação está ligada à ideia de transformar formando, transformar o sujeito, transformar o educando. Já faz muito tempo que, no Ocidente, a educação é algo que acontece num lugar chamado escola. A escola é a agência educativa por excelência, mas não é a única. Paralelamente à escola, as organizações religiosas educam, as organizações do mundo do trabalho educam, mas a escola é o principal lugar onde se verifica, onde se desenvolve o processo educativo. Fala-se, inclusive, que o processo educativo é o processo de ensino-aprendizagem. Quando se fala em educação escolar, está se falando em educação formal. A educação que é processada na escola, onde várias equipes estão direcionadas para formar os sujeitos. Na escola não existe uma única equipe, existem mais de uma equipe tendente a educar o cidadão. Nós temos a equipe docente, que é formada pelos professores. Nós temos a equipe administrativa gestora, que gere a escola. Nós temos a equipe governamental, que fiscaliza a ação da escola. A escola educa, ou pelo menos deveria educar. A escola é o locus privilegiado de formação do sujeito, onde o sujeito vai passar de um ponto onde ele não sabe para um ponto onde pretende que ele saiba alguma coisa. Por intermédio da escola, o indivíduo vai sair do ponto zero em conhecimento, ponto zero em informação, ponto zero em habilidades, para um ponto mais desenvolvido. Existem diferentes etapas do processo de formação escolar. A educação começa na infância e vai por toda a vida. Engana-se aquele que crê que a educação termina no ensino médio ou com o bacharelado. Depois de sair da escola, o indivíduo continua aprendendo. Ele tem contato com os meios de comunicação social, ele tem contato com as agências do mundo do trabalho. Então ele continua se educando, ele continua se formando. A vida é um eterno educar-se. Bem,
No decorrer da história da humanidade, existiram diferentes correntes de pensamento sobre educação. Nós temos a visão tradicional, onde a educação é tida como um processo de transmissão de informação, procedimentos e modos de pensar e se posicionar perante a vida. Num outro extremo, temos a educação libertadora. Quando falamos em educação libertadora, estamos nos referindo ao ideário de Paulo Freire. Educação libertadora é aquela baseada na dialogicidade. É uma educação que se vê como um processo de questionamento, um processo de diálogo com o educando, onde o educando é visto como pessoa, como sujeito. Bem, a educação libertadora está direcionada para causar no sujeito um processo de conscientização. Um processo onde o sujeito, o indivíduo educando, é o sujeito do seu aprendizado, da sua educação. Ele não é um ente passivo, ele não é um ente que vai ser totalmente passivo no processo de ensino-aprendizagem, mas um ser que constrói o seu aprendizado, um ser que se coloca no mundo, um ser que, por intermédio do processo de educação, passa a se posicionar perante o mundo como um ser que pensa, como um ser que reflete, como um ser que conhece. O homem como um sujeito de conhecimento. Outra coisa. Educação também se processa na universidade. A universidade é um tipo de escola. Muito enganados estão aqueles que pensam que escola é só para criança e para jovens. Não. A escola é para os adultos também. Inclusive se fala em sociedade educativa, em cidades educativas, aquelas onde todos, da criança ao adulto ao idoso, estarão tendo acesso ao conhecimento. Porque a questão da educação é uma questão que se relaciona com o conhecimento científico. A educação, a partir do século XX, passa a ser um fenômeno que se relaciona com o âmbito ou extrato epistêmico, o conhecimento científico. Sim. Educação se relaciona com conhecimento científico. Educação está direcionado a epistemologizar o sujeito. Educação está direcionada para que todo e qualquer indivíduo tenha habilidades e conhecimentos científicos. Não seja um ser que viva na obscuridade. Não seja um ser que viva na ignorância. Não seja um ser que viva enganado. Bem, a educação é um processo de emancipação do gênero humano. A educação é um processo de emancipação para que o homem saia da ignorância, para que o homem saia da obscuridade, para que o homem saia de patamares onde ele não consiga perceber o mundo, para um patamar no qual ele consiga perceber o mundo e a si mesmo, um mundo desvelado.